Penúltimo episódio de Ruptura já está no ar e temos muitas coisas pra conversar. Se ajeita no sofá aí, bora conversar sobre o penúltimo episódio e enigmático de Ruptura. Vamos lá? E aí, cinéfilos, vocês estão bom? Bom, se você caiu aqui de paraquedas, primeiro peço pra você se inscrever no canal, deixa seu like, isso fortalece muito o nosso trabalho. E segue a gente nas redes sociais, @loadséries em todas elas. Lá eu postamos dicas de filmes e séries todos os dias, beleza? Primeiramente, pra quem tava acompanhando, né, os vídeos semanais de Ruptura, peço desculpas porque, novamente, o vídeo de semana passada não saiu, tive alguns imprevistos e acabei perdendo o time pra lançar o vídeo. Porém, não tivemos tanta coisa assim, né? Meio que o episódio da semana passada abordou um pouco o passado da senhorita Cobel, um pouco sobre o passado da Lumo, o que eles faziam antes de começar a atuar com esses novos projetos de Ruptura. E no final do episódio, meio que a senhorita Cobel chutou o balde, né? Ela acabou recebendo a ligação da Devon, irmã do Mark. Aparentemente, ela tava com a intenção de ajudá-lo. Só que a gente não pode cravar muito bem isso. Vamos conversar um pouco sobre esse episódio 9, né? Que lançou essa semana, o penúltimo episódio da segunda temporada de Ruptura, que gira em torno nessa questão do encontro do Mark com a senhorita Cobel, mas vamos por parte, tá? Esse episódio, vou puxar umas coisas que eu falei nos vídeos anteriores. Eu tô um pouco frustrado com essa segunda temporada de Ruptura, apesar de eu estar achando ela interessante, tô gostando dela, as atuações estão muito boas. O grau técnico dessa temporada também foi muito elevado, foi uma das séries mais caras da história da televisão, e você vê nessa a qualidade na tela. Porém, eles começam a desenvolver uma história e depois deixa ela de lado. Por exemplo, a micro história entre o Dylan com a esposa do seu externo, né? Largou eles muito tempo e depois voltou pra esse episódio que meio que deu um desfecho, que deu um direcionamento pro personagem. Essa temporada fez muito isso, sabe? Escanteou uns personagens por um tempo. A senhorita Cobel é um exemplo disso e depois acabar enchendo um pouco ali a narrativa, tá? Eu fiquei um pouco frustrado porque poderiam ter desenvolvido de forma mais rápida isso, mas eu não vou falar sobre isso porque a gente tem expectativas em cima de uma história e a história, né? A série, ela é como é. Uma coisa interessante que também aconteceu nesse episódio é mostrando um pouco o lado frio que a Helena tem do lado de fora. Muitas pessoas trouxeram essa teoria que a Helena, né, a externa, ela tinha a intenção mesmo de ficar lá dentro com o Mark, ficar lá dentro com os outros internos, por eles serem uma família, algo que ela não tem do lado de fora, principalmente com seu pai. Ela mora com o pai dela e ela não tem esse sentimento de família, esse calor humano, né? Esse episódio 9 começou com uma introdução forte, falando, né, pro Sr. Milchick, era o dia D, era o dia que iriam finalizar o projeto Cold Harbor com a Gemma. E lembrando que o Cold Harbor não sabemos exatamente o que é, nós temos algumas teorias. A minha teoria é que a Gemma tá passando por algumas etapas, né, de evitar a dor, então processos que pessoas, né, não querem fazer. Eu associei muito com o filme Click, que o Adam Sandler passava pra frente as situações que ele não queria viver. Eu pensei um pouco disso, sabe, assistindo essa segunda temporada e teorizando o que a Gemma tá fazendo naquele andar, mas eu teorizo que ela tá passando por essas etapas de processos ali na vida que o ser humano não quer passar. Com esse dispositivo da Lumo, ou remédio que eles estão inventando, as pessoas poderão passar por isso, entendeu? E eu acredito que o Cold Harbor tem alguma coisa ali com a morte. A Gemma vai acabar fazendo uma experiência que ela irá morrer e eles irão então testar se uma pessoa poderá ou não passar por isso, né? Então, assim, não tem como a gente saber exatamente o que pode ser, mas eu acredito que o Cold Harbor pode ser mais por esse sentido. Aparentemente, né, eles já estão, né, desde o começo da temporada já estão no processo de 96% e aparentemente nesse dia que começou o 9º episódio, para eles finalizar, eles precisam do Mark. Isso ficou muito claro desde o começo da segunda temporada, que o Milchick deu um aumento para ele, que dispensou todos os outros funcionários, né, os outros personagens, mas o Mark não, porque eles precisam dele para finalizar esse processo. Então ficou muito claro que esse episódio era para ser o último dia, porém o Mark não apareceu. O Mark tá tendo aquele processo lá de reversão da ruptura e a Devon acabou ligando pra senhorita Cobel e eles marcaram então um encontro. O esqueleto do episódio é isso. Tivemos alguns avanços, como por exemplo, eu vou passar bem rapidamente por eles, o Dylan com a Gretchen, né, que é a esposa do Dylan externo, ela acabou contando pro Dylan que ela acabou beijando o interno e tudo, então é meio que foi uma coisa maluca, né, ela meio que tem um caso com o marido dela, né, então mais ou menos isso.
isso. Ele ficou, né, com raiva, falando, ameaçando demitir. E ela, no ato de proteger o Dylan interno, por se preocupar com ele, ela se afastou. Foi falar pra ele que ela não poderia mais o vê-lo, porque senão ele poderia parar de existir. Só que o Dylan, cara, ele não tem mais nada. Depois que ele descobriu sobre a família que ele tem do lado de fora, ele perdeu a razão de estar ali. É como, né, ele tá preso. Ele entendeu finalmente que ele está preso ali dentro, quebrando o coração do Dylan, e ele acabou analisando, pô, eu vou ficar aqui pra sempre trabalhando, depois vou morrer e não vou ter nada, né? Isso é uma crítica muito forte, a questão, novamente, Ruptura fazendo uma crítica sobre a condição de vida, principalmente na questão do trabalho, né? A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo na empresa do que com a própria família, e quando vê o tempo passou. Esse arco termina com o Dylan pedindo demissão, ou seja, ele vai morrer. Eu acho que vai ter alguma coisa, eu acho que ele não morre e tudo. Talvez ali realmente ele pediu demissão, saiu, só que talvez o externo dele, né, vai voltar, porque eles precisam terminar o Cold Harbor, e o Dylan é importante também, ele faz as coisas direito ali. Talvez o Mark vai pedir o retorno dele, não sei, mas acredito que o Dylan não vai sair da série dessa maneira. Foi um ponto, né, que tivemos ali de desenvolvimento. Tivemos o embate também do Milchick com, eu não sei quem o nome dele, é o tipo segurança ali da Lumon, um cara que faz tudo ali, tipo um braço direito talvez. O cara, né, falando pro Milchick que o Mark sumiu, que o último dia era hoje, que precisavam terminar o projeto Cold Harbor. E o Milchick falou assim, não, eu tomo conta do andar da ruptura. O que eles fazem do lado de fora não é problema meu. E o interessante, isso é legal, porque o título do episódio chama Fora do Expediente. E muita gente teorizou que o título do episódio era o mesmo título de um episódio de Twilight Zone, em que esse episódio conta a história de uma mulher que ela vivia em volta de uns manequim, até que ela acaba descobrindo que ela também é um manequim, aí começaram a teorizar as coisas dos manequim da Lumon, e acabou que não foi nada disso, né, aparentemente, né. Outro ponto foi a senhorita Wong, que nós começamos, a partir do último episódio, podemos interpretar que ela é uma jovem prodígio, como a senhorita Cobel foi, que foi explicado no último episódio, no episódio 8, todo esse desenvolvimento do lance da ruptura, dos testes, aparentemente veio da mente da senhorita Cobel, que era uma prodígio também, que foi educada ali através ali do pessoal da Lumon. Então a senhorita Wong parece que também, ela não fez ruptura nem nada, ela aparentemente tem esse mesmo objetivo também, o mesmo lance que fizeram com a senhorita Cobel no passado, né. Tivemos também o Irving com o Burt. O Burt tava mentindo realmente, o Burt, ele fazia muita coisa pra Lumon, né, ele não só trabalhava ali naquele setor de 3D, ele também não fez a ruptura, interessante foi isso, ele não fez a ruptura, ele basicamente, ele levava as pessoas pra Lumon, não ficou muito claro isso, mas ele transportava as pessoas ou dava fim nelas. E o Irving, a Lumon já tava de olho nele, porque o Irving tava realmente investigando a Lumon do lado de fora, então a Lumon aparentemente pediu pro Burt, ou alguém próximo, pra dar o fim no Irving, e o Burt, por ter se aproximou, ele se aproximou bastante do Irving, e como ele não fez a ruptura, como eu te falei, o que ele fazia? Eles não poderiam ficar junto, eles se gostam, mas não poderiam ficar junto. A Lumon queria dar o fim no Irving, falou pro Irving, ó, pega esse trem, vai até o último ponto, não me fala onde que você vai descer, tipo assim, não fala onde você vai estar, foge daqui, aí nada vai acontecer com você. É mais ou menos isso. Ele não vai mais seguir o Irving pra ele fugir da Lumon, porque ele tava realmente investigando a empresa do lado de fora, era algo que também nós estávamos teorizando. E por fim, tivemos então o encontro do Mark externo, a sua irmã, com a senhorita Cobel. O encontro deles é muito interessante, porque tem o primeiro embate. Nessa altura do campeonato, todos ali já acreditam que a Gemma tá viva. Ela primeiramente pergunta pro Mark se o arquivo foi completado, eles terminaram o arquivo. Aí ela falou ele falou, que arquivo? E me deu uma raiva nessa parte, porque ela não falava. Foi assim, mulher, pelo amor de Deus, fala, desenvolve a história. Aí ela acabou falando sobre o Cold Harbor. Caso tenha completado, ou seja, finalizaram Cold Harbor, a Gemma nessa altura já estava morta. Então por isso que eu reforço a minha teoria sobre Cold Harbor é alguma coisa envolvendo a morte, e a Gemma vai fazer esse experimento e ela vai morrer, sabe? Ela vai servir como uma cobaia, literalmente. Já tá sendo uma cobaia, né? Mas vai ser para um experimento que envolve a morte. Naquele episódio de experimento que mostrou um pouco... Foi um episódio muito interessante, foi o mais importante da temporada. Aquele doutor lá falando, né, que ele vai ter que se despedir dela, né, quando terminar o Cold Harbor, que ele não vai ver mais ela. Literalmente, ele não vai ver mais ela porque ela vai morrer, né? Então, a Devon,
eu perdi um pouco esse ponto. A Devon comentou sobre o chalé dos internos, porque assim eles conseguiriam conversar com o Mark interno. E foi isso que eles fizeram. Eles foram pra esse departamento. Antes o Mark ligou pro Sr. Miltic, que tava lá desesperado, porque era o dia mais importante. E aí o Mark primeiro ele falou que ele tava doente, aí o Miltic falou, não, que clínica que você tá? Eu vou mandar um carro, vou mandar uma pessoa pra te dar suporte. O Mark inteligentemente, né, viu que se não falasse o endereço da clínica ia soar suspeito. Então ele falou, pô, eu tô cansado e queria só tirar uma folga mesmo, não tem problema não, né? Quem nunca, né? Aí o seu Miltic meio que entendeu, né, e falou com ele, você me promete que amanhã você vai estar aqui? Aí o Mark falou que promete, porque aparentemente talvez o Miltic vai tentar ali ludibriar pra tentar transformar esse dia D pro outro dia, né, pra eles finalizarem o Cold Harbor. Uma coisa também que eu deixei de falar é com a Helena do lado de dentro. Ela aparentemente tá querendo encontrar esse corredor escuro, até foi mostrado nesse episódio um pouco sobre ele, mostrou alguns frames. Ela tava tentando decorar ali o caminho, né, direita, esquerda, e o pai dela entra ali dentro do andar e fala pra ela que ela o enganou. Terminou a parte deles ali. Ela enganou. Fiquei pensando, o que ela o enganou? O que ela falou? Porque quando eles estavam ali no começo, ele falou, né, que era um grande dia. Então talvez esse grande dia era pra finalizar o Cold Harbor, só que não finalizaram, o dia terminou, e ele falou, vocês me enganaram, vocês falaram que iam terminar, vocês não terminaram aqui o projeto. Talvez foi isso? Não sei. É o que faz mais sentido. Voltando então pro final do episódio, do chalé, né? E do nada, o Mark interno acorda dentro desse chalé. Outro ponto interessante que eu puxei, não sei se vocês interpretaram. O chalé que eles estão lembra muito a arquitetura ali da casa da Devon. Tem umas teorias também que a Devon, que é a irmã do Mark, o marido dela tem alguma ligação muito forte com a Lumon. Não a Devon em si, mas o marido dela. O Mark interno acorda, a primeira coisa que ele vê é a Devon fala pra ele acalmar, ele tenta até fugir, ela fala, não sai não, porque quem vai voltar? Você de fora, né? O Mark externo, o irmão dela. Ela acaba levando ele pro encontro, né, finalmente, da senhorita Colby. A gente esperou a temporada inteira pra eles conversarem, e a Devon fala, você se lembra o que você me falou? Qual que foi a última coisa que você me falou? A última frase do Mark no final da primeira temporada. Ela está viva, que movimentou toda a trama também. Eles vão finalmente conversar sobre a Gemma. Um ponto interessante, um ponto importante, na verdade. Será que a senhorita Colby realmente tá querendo ajudar? Não podemos cravar nada. O episódio passado deu mais camadas para a senhorita Colby, ela, né, talvez, né, ela tá querendo ajudar, quer chutar o balde da Lumon, porque ela aparentemente foi responsável pela morte da mãe dela. Eu acredito que ela vai ajudar até certo ponto. Eu acho que ela vai revelar muita coisa pro Mark e pra nós também, porque nós precisamos de mais respostas. A série tá bem nebulosa. Quando a gente acha que eles vão desenvolver um pouco mais a história, dá uma travada. Avançou as peças do tabuleiro, porém resolveu algumas coisas, mas coisas menos importantes, ou melhor, não menos importante, mas que não tem tanta ligação assim com o plot principal, que é o Mark e a Gemma, Cold Harbor, o que a Lumon faz. E agora, talvez nesse próximo episódio, ela vai começar a revelar o que é Cold Harbor, o que eles fazem, mas eu acredito que ela não vai falar tudo. Eu acho que ela vai ter alguma carta na manga também contra a Lumon, entendeu? Não despejar toda a verdade em cima do Mark. Eu acredito que vamos ter reviravoltas, acredito coisas que a gente não tá nem teorizando, acredito que deve acontecer nesse próximo episódio de Ruptura, que é o último. E lembrando que nós estaremos aqui para analisar o 10º episódio de Ruptura. Finalmente chegamos aqui ao fim da análise, né, da temporada. E eu também queria falar com vocês que nós iremos fazer a análise de The Last of Us, que começa agora em abril, e também provavelmente vamos fazer a análise de Stranger Things, o canal que tá com algumas mudanças, vamos trazer mais análise aqui de filmes que chegaram no stream, séries, filmes que estão no cinema. Então conto com a sua inscrição, deixa seu like, isso valoriza muito o nosso trabalho, e deixa nos comentários qual que é a sua teoria. Vamos ver se você acerta, o que você acha que tá rolando, o que você acha que é o Cold Harbor, você acha que tem alguma coisa a ver com um experimento envolvendo a morte. Eu associei um pouco o filme Clique com o experimento que a Lumon tá fazendo, não sei se faz um pouco de sentido, mas enfim, eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência, se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram, no TikTok, @loadingseries em todas elas. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Fui!